Boa tarde a todos. Meu nome é Silvana, eu sou enfermeira. O estudo que eu vou apresentar é resultado da tese de mestrado como pós-graduanda da Unifesp. Então, nós temos aqui avaliação da redução do tempo de vigilância pós-alta sobre a incidência das infecções de sítio cirúrgico em pacientes submetidos à craniotomia. A infecção de sítio cirúrgico é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil. E quando nós falamos em infecção de sítio cirúrgico e neurologia, nós temos, segundo a literatura, uma incidência em procedimento neurológico, de modo geral, 5%, uma variação de 1 a 11, a incidência em craniotomia especificamente, segundo dados do CDC, 1,3%, pelo INIC, 4,4%, e dentre várias complicações possíveis, infecciosas, pós-craniotomia, as principais são infecção de sítio cirúrgico, meningite e abscesso cerebral, chegando a uma taxa de mortalidade de até 40,8%. Então, nós temos aqui os tempos de vigilância pós-operatório, que tanto a recomendação anterior como atual. Na anterior, de 2008, as cirurgias sem implantes tinham que ter uma vigilância de 30 dias. Para as cirurgias com implantes, de 1 ano. E depois mudou. O novo consenso, a recomendação atual, que é do CDC desde 2014, é que o tempo de vigilância ele seja dependente do tipo de procedimento e da classificação da infecção do sítio cirúrgico, sendo, para incisional superficial, 30 dias para todo e qualquer tipo de procedimento, já para craniotomias, 90 dias, para incisional profunda ou órgão-espaço, e tudo isso com o objetivo de simplificar o processo, essa redução da vigilância, né? Reduzir a carga de trabalho dos profissionais e também antecipar o feedback das infecções. Os objetivos do estudo foram determinar a incidência da infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos à craniotomia, identificar os fatores de risco e comparar o tempo de duração da vigilância pós-alta, 12 meses versus 3 meses, sobre a incidência de infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos à craniotomia. O método, nós temos o local de estudo, que foi o Hospital São Paulo. O desenho do estudo, nós fizemos um corte histórico para avaliar a incidência de infecção do sítio cirúrgico e um caso controle alinhado para avaliar os fatores de risco para a infecção. Nós incluímos pacientes submetidos à craniotomia, com e sem utilização de implantes, com idade igual ou superior a 18 anos, cirurgia limpa, sem infecção de sítio cirúrgico no momento da cirurgia, e o período foi de 6 meses. Depois se estendeu por mais 1 ano para a vigilância das infecções. Nós utilizamos para isso um instrumento de avaliação que continha todas essas variáveis, né, do período pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. As etapas da pesquisa, a coleta de dados e a vigilância, até o término da vigilância, foi um período de 1 ano e meio, sendo 6 meses para a coleta de dados. Depois nós fizemos análise estatística, com a primeira etapa, análise univariada, e a segunda e última etapa, análise do modelo de regressão logística multivariada. Nós utilizamos como critério para diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico, o critério do CDC de 2014 e de definição de implantes da Anvisa de 2011. Como resultado, nós tivemos... desculpa, eu não estou enxergando aqui. Nós tivemos uma incidência de 11,56% de infecção de sítio cirúrgico em 173 procedimentos, sendo que 65% era de órgão-espaço, 20% incisional superficial e 15% incisional profunda. O micro-organismo mais prevalente foi o Staphylococcus aureus, e aqui nós temos a tabela com a comparação da incidência das infecções, aquelas que foram detectadas, né, em 3 períodos de vigilância, até 30 dias, de 31 a 90 e de 91 a 365 dias. Quantas foram perdidas,
né? E aqui o cálculo da incidência das infecções em 3 períodos. Então, aqui, o que a gente observa? Que de 173 procedimentos, tivemos 106 craniotomias com implantes, 10 infecções, 8 no primeiro período, uma no segundo e outra no terceiro. E uma foi considerada perdida, né? Que seria perdida após 90 dias, reduzindo a incidência em 0,94. E aqui tem, respectivamente, nos períodos até 30 dias, até 90 dias e até 1 ano, nós temos a incidência de 7,54, 8,49 e 9,43. Né? Nas craniotomias sem implante, foram 67 de 173, foi um total de 10 infecções, sendo 7 no primeiro período, 3 no segundo e nenhuma no terceiro, representando uma incidência nesses 3 períodos de 10,44, 14,92 e 14,93. Daqui, nós temos que 3% seriam perdidas, se a gente comparar o tempo de vigilância antigo com o atual, reduzindo a incidência em 4,4. Se nós tomarmos só uma comparação da incidência dos pacientes com implantes nos 3 períodos, nós temos, né? No caso da incidência e infecção de sítio cirúrgico em 1 ano, nós teríamos 10 infecções de sítios cirúrgicos detectadas, que foi o que foi visto, né? Com 9,43% de incidência. Incidência até 90 dias, nós temos 9 detectadas com 8,49 de incidência. E 8 infecções, tempo esgotado, 7,54. Bom, os fatores de risco, nós encontramos tempo cirúrgico, número de procedimentos e utilização do dreno. E as conclusões é que a incidência é alta, comparado com a literatura, e que o período de vigilância pós-alta, com duração de 90 dias, foi suficiente para detectar a maioria das infecções de sítio cirúrgico, 95%. E isso nos pacientes com e sem implantes. E apenas uma foi detectada no período de 91 a 365 dias. E do total das 20 diagnosticadas, 75% foram detectadas até 30 dias após a realização do procedimento cirúrgico. Portanto, a redução da duração do período de vigilância de 1 ano para 3 meses não causou perdas significativas de infecção de sítio cirúrgico e tampouco queda substancial da incidência das infecções. Trabalho extremamente prático, né? E a gente que faz o controle de infecção, a gente sabe a diferença que é fazer a vigilância em 1 mês, 3 meses e 1 ano, né? Então, uma contribuição muito grande. Obrigada.